Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ellen, para quem não me conhece, e hoje eu quero falar de uma coisa que eu estava conversando com meus pais ontem de manhã. Tem muitos pais que não aceitam as decisões dos filhos, né? Querem que os filhos amadureçam a todo custo, que decidam alguma coisa a todo custo. Só que é uma coisa que eu estava falando para minha mãe e para o meu pai ontem, que hoje em dia é diferente do que era antigamente. Antigamente as pessoas tinham que amadurecer muito rápido, elas tinham que trabalhar, constituir suas famílias, né? Porém, como o tempo foi passando, a sociedade foi mudando, né? E as cargas de responsabilidade de cada um foi mudando também, o que que acontece? Vem aqui. Enfim, o que foi acontecendo é que conforme foi mudando, né, as responsabilidades que cada um tinha, também as pessoas começaram a amadurecer mais devagar. E aí, com isso, o que que acontece? Hoje em dia não, já faz alguns anos, né, que existe isso. Às vezes os filhos, eles vivem uma adolescência tardia, considerado assim, pelos nossos pais, como se fosse uma adolescência tardia. Mas, na verdade, se a gente for perceber, as coisas elas estão acontecendo um pouco mais devagar mesmo. Porque antigamente, as pessoas com 10, 11 anos de idade, elas tinham uma responsabilidade absurda. E muitas vezes com 14 anos ou até antes já se iniciava uma nova família a partir daquela pessoa. E hoje em dia não, a gente deixa a infância ficar ali até enquanto a pessoa quiser, né? E depois vem a adolescência, todas essas coisas tal. O que eu tava falando para minha mãe? Pela ciência, comprova-se que o nosso cérebro ele termina de se formar com 25 anos de idade. E o que que acontece? Antes disso, os nossos pais, por estarem acostumados com o tempo deles, em que eles precisavam tomar várias decisões na vida deles importantes, eles querem também que a gente assuma esse tipo de responsabilidade com a idade que a gente tem. Só que a gente não tem a maturidade para isso. E aí o que que acontece? Depois que eu me tornei mãe, que eu comecei a entender também o lado dos meus pais. Mas aí que vem o pulo do gato. Gente, eu tenho hoje 28 anos. Antes dos meus 25 anos, eu agia, eu pensava de uma forma, né? E depois dos meus 25 anos, parece que mudou uma chavinha na minha cabeça, literalmente, onde eu me tornei uma pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais objetiva. E conforme os anos foram passando depois dos meus 25 anos, as coisas elas só foram se modificando para melhor. Então, cada vez que passa, eu estou mais madura. Eu consigo lidar melhor com os meus problemas, com as minhas decisões. Então, para mim, foi extremamente importante eu poder contar com o apoio dos meus pais, independente daquilo que eu decidia. E isso fez com que eu acertasse muito na minha vida, né? Em questão de eu poder me arriscar em carreiras, em questão de eu poder me arriscar como pessoa, me arriscar em fazer coisas, né, diferentes. Então, foi muito bom isso para mim. E era muito importante que os pais hoje eles entendessem como esse apoio, independente do que o filho está fazendo, a não ser que esteja fazendo alguma coisa ilícita, né? Porque aí também você pode responder como cúmplice. Mas se seu filho não está fazendo nada de errado perante a lei, eu acho que você dá um voto de confiança para o seu filho e falar, olha filho, independente do que você decidir, a gente vai estar aqui para te apoiar. Se você decidir ir para lá, vai. Se você decidir que quer voltar, volta. Você sempre vai ter o espaço aqui, você sempre vai ter o seu lugar aqui. Você não precisa se preocupar, né, se vai dar certo ou não. Se der certo, beleza, você está no lucro. Se não der certo, você tem para onde voltar. É muito importante para nós, filhos, sentir esse porto seguro nos nossos pais. E
é uma coisa que eu falo assim, que foi isso que me permitiu chegar aonde eu estou hoje, ter esse porto seguro nos meus pais. Inclusive, eu moro com meus pais sendo mãe, sendo casada, né? Temporariamente, já estou de mudança daqui uns dias, já estou de mudança por conta que eu comprei o apartamento antes de engravidar e depois engravidei, né? Tipo assim, um tempinho depois. Mas enfim, não vem essa história aqui agora, né? Mas é uma coisa muito importante, sabe? Os filhos, eles precisam se sentir acolhidos e apoiados pelos pais. Tipo assim, se você não vai apoiar na ideia que seu filho tá tendo, pelo menos é, apoie o seu filho. Olha, filho, filha, se der certo, olha, eu vou ficar muito feliz por você, mas se não der certo, você sempre vai ter um lugar para estar, tá bom? Não se preocupa, você não tá sozinho, você tem uma família, você tem um lar, você tem um teto, você tem pessoas que te amam, você tem para onde voltar. Eu tenho certeza que se os pais de hoje em dia agissem dessa maneira, as famílias hoje em dia não estariam do jeito que tá, cada um pro seu lado, sabe? As pessoas seriam mais unidas, porque hoje em dia muitos pais, eles não pensam que amanhã eles serão velhos. E se eles não plantar hoje a semente do amor no coração dos filhos deles, quando eles forem velhos, os filhos deles não vai querer saber porque eles não receberam, entendeu? Porque eu conheço muita gente, muitos pais, que expulsam o filho de casa por troco de nada. Simplesmente porque o filho discordou, porque o filho desrespeitou. Não é que você tem que aceitar desrespeito, mas as coisas, elas podem ser conversadas. Você pode chegar na pessoa, no seu filho, que é um ser humano, que tem capacidade de pensar, e falar assim, olha, filho, desculpa, né? A gente tava nervoso, acabou brigando. Mas eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu me senti desrespeitado. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, né? Isso não é coisa que se faça, você não ia gostar que falassem dessa maneira com você. Então você também não deveria falar dessa maneira comigo. A gente tem que sentar, conversar e ver o que está acontecendo, porque dessa maneira não pode ficar. Eu não vou aceitar ser desrespeitado dentro da minha casa, assim como você também não aceitaria. As coisas quando são conversadas, elas tomam um rumo diferente. Mas acontece que ninguém quer conversar. As pessoas querem simplesmente pegar o orgulho delas, porque é orgulho, gente, vamos falar a verdade. É orgulho. Pegar o orgulho delas, colocar lá num pedestal e falar assim, dane-se, não quero saber, a pessoa errou e eu nunca errei, eu sou perfeito. Então pronto, acabou. Mas na verdade a gente sabe que não é assim. Todo mundo na juventude fez coisas que hoje em dia, tipo, prefere esquecer. Todo mundo, todo. Ai, não, não fiz nada. Fez, todo mundo fez. Para sua época poderia ser a pior absurdo. Hoje em dia pode não ser, mas para sua época deveria ser. Então é isso que eu queria falar. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu acho que era uma coisa necessária se falar, porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. E é muito importante a gente ter o apoio da onde a gente veio, que são os nossos pais, que são os nossos cuidadores, que são as pessoas que viram a gente crescer, desenvolver e se tornar a pessoa que nós somos. Porque às vezes a gente não tem a confiança em nós mesmos para fazer aquilo que a gente precisa fazer. E a gente precisa que uma outra pessoa venha dar essa força, essa confiança para a gente lembrar quem a gente é, lembrar da nossa força, para que a gente fale assim, poxa vida, é verdade. Eu não preciso ter medo disso, porque eu vou me esforçar para fazer dar certo, mas se não der certo, que pode acontecer, eu tenho um lugar para onde voltar. E é isso, pessoal. Se gostaram, não deixem de me seguir e comentar aqui e curtir e favoritar ou qualquer coisa que vocês quiserem fazer, tá bom? Comentem aí o que vocês acham, qualquer história de vocês sofreram com os pais ou vocês sofreram com os filhos. É isso. Tchau.